Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos estudar a lição da Escola Sabatina de 1 Coríntios e 2 Coríntios. É a lição de número 8, que tem como tema o poder da ressurreição de Cristo. Mas antes de eu falar sobre este assunto, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos a lição 8, o poder da ressurreição de Cristo. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos, Pai, a lição de número 8, o poder da ressurreição de Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, eu lhe peço que o Senhor abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos à lição 8, o poder da ressurreição de Cristo. E o verso aí para memorizar diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. É curioso que já em seu tempo, Paulo precisou lidar com aqueles que negavam a ressurreição dos mortos. Afinal, as pessoas viam que a morte faz ao corpo. Ele se decompõe, apodrece, resseca e se torna pó. Quase nada também sabiam que muitos estavam mortos. Haviam muito tempo. Na verdade, a maioria das pessoas permanece morta por muito mais tempo do que viveu. Do ponto de vista humano, a ressurreição dos mortos não parecia mais plausível para eles do que parece para muitos hoje. E foi exatamente esse o problema que Paulo enfrentou. No entanto, é um tema crucial. Se Jesus não ressuscitou, ele não é quem disse ser. A cruz não teve efeito, os nossos pecados não foram pagos, restaria apenas o desespero. Mas o nosso Senhor ressuscitou, subiu ao céu e voltará para nos levar para casa. Isso é verdade. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Isso é pura verdade. A ressurreição de Cristo aconteceu. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, está no céu e vai voltar para nos buscar. Nesta semana, vamos nos concentrar em 1 Coríntios 15 e no seu ensino sobre a ressurreição de Cristo, influenciados pela mentalidade pagã ao redor. Alguns em Corinto afirmavam que não há ressurreição. Em resposta, Paulo apresenta a ressurreição de Cristo como nossa única esperança de salvação. Nós vimos que todas as pregações de Paulo, ele pregava a ressurreição de Cristo. Porque Paulo, quando estava a caminho para Damasco, que ele ouviu uma voz, ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: de quem é essa voz? Sou eu, Jesus Cristo Nazareno, a quem tu persegues. Foi aí que Paulo entendeu que Cristo está vivo, que Cristo ressuscitou. E nesse estudo nós vamos ver as pregações de Paulo, que era sobre a ressurreição de Cristo, que é a nossa única esperança e salvação. Essa foi a pregação de Paulo, que ele pregou aos coríntios. Parte de domingo, proclamando a ressurreição de Cristo. Você vê Paulo proclamando, Paulo falando para coríntios que Cristo ressuscitou, que ele tinha que morrer e ressuscitaria ao terceiro dia. Essa foi a pregação de Paulo. Paulo iniciou em 1 Coríntios 15, destacando o Evangelho. Ele fala do Evangelho, que pregou aos coríntios. Segundo, que eles receberam. Terceiro, no qual permaneciam firmes. E quarto, pelo qual eram salvos.
1 Coríntios 15, 1 e 2. Essa abertura prepara o leitor para que venha a seguir no capítulo e mostra como a ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa salvação. Veja Romanos 10, 9 e 10. Sua ressurreição é a parte tão essencial da mensagem do Evangelho que negá-la contradiz a fé nele. Então, quem nega a ressurreição de Cristo está contradizendo a fé em Cristo, a fé nele. Então, a ressurreição foi real, aconteceu. A Bíblia fala. Pergunta número 1. Leia 1 Coríntios 15, 1 a 4, Lucas 24, 44 a 47, Romanos 1, 1 a 4. O que esses textos têm em comum? Eu vou ler só um texto só para vocês, porque se eu ler todos os textos, vai ficar longo o meu vídeo. Então, eu quero ler Lucas 24, do 44 a 47 e comentar um pouquinho sobre esse texto. Vamos lá. Vamos ler Lucas aqui, ó. E disse-lhe, foi isso que eu lhe falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus sempre vinha falando para os seus discípulos: olha, eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que sofrer, e depois eu vou ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Então foi isso que Cristo falava para os seus discípulos, que tinha que sofrer, passar na mão dos sacerdotes, sofrer. Foi isso que Cristo passou, e foi isso que Cristo falou para os discípulos. E isso se cumpriu. Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Cristo morreu numa sexta-feira e descansou no sábado e ressuscitou no domingo, ao terceiro dia. Então isso é real, isso aconteceu. Se vocês lerem os outros textos, vai falar a mesma coisa, que Cristo tinha que morrer ao terceiro dia e ressuscitar. Então, a ressurreição de Cristo é real, aconteceu. Que está nas pregações de Paulo também, que Paulo sempre pregando, sempre falando da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 1 a 4, temos um resumo da mensagem de Paulo, que era a expressão segundo as Escrituras, se refere às passagens específicas no Antigo Testamento ou ao conjunto da Bíblia hebraica. Isso não altera o fato, a morte e a ressurreição de Jesus. Cumprem as promessas de Deus encontradas no Antigo Testamento. Pergunta número 2. Leia 1 Coríntios 15, 2 e 11. Por que esses versos colocam lado a lado crer e pregar? Que relação existe entre os dois conceitos? Que vocês leiam esse texto aí. Quem proclama que Cristo ressuscitou precisa primeiro crer que sua ressurreição é um fato histórico. Nesse sentido, em 1 Coríntios 15, 5 a 8, tem papel decisivo no Novo Testamento. Essa passagem apresenta forte evidência bíblica de que Cristo foi visto por inúmeras pessoas após a ressurreição, muitas delas ainda vivas quando Paulo escreveu na carta de 1 Coríntios 15, 6. Em outras palavras, Paulo diz: perguntem a essas pessoas o que elas viram. Tamanha era a sua confiança na realidade da ressurreição de Cristo. Essas pessoas foram testemunhas oculares. Eram aquilo que Jesus tinha dito, que seriam testemunhas dessas coisas, em Lucas 24, 48. Que razões temos para crer na ressurreição de Cristo? Além disso, em que outras coisas seculares ou sagradas cremos, mesmo sem tê-las visto pessoalmente? É você crer. É você ler a Bíblia, que você vai ver falando da ressurreição de Cristo. Que Cristo ressuscitou ao terceiro dia.
Os textos bíblicos são bem claros para nós. A ressurreição de Cristo foi real. Aconteceu. Cristo está no céu. Como eu falei, ele vai voltar a esta terra para nos buscar. Então, a ressurreição de Cristo é a nossa salvação. Se Cristo não tivesse sido ressuscitado, o que seria de nós? O que seria das pessoas que tinham morrido? O que ia acontecer? Elas estariam perdidas. E nós ficaríamos em nossos pecados. Parte de segunda-feira. Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Exatamente. Cristo é a nossa única esperança. Ele ressuscitou. É a nossa esperança. Ele ressuscitou. Ele vai voltar. Ele vai ressuscitar os mortos que morreram nele. E os vivos que ficar serão arrebatados. Então é essa a nossa esperança. Em 1 Coríntios 15, 9 a 19, Paulo mostra quão graves e terríveis são as consequências de negar a ressurreição. Sem ela, os crentes não têm esperança, nem para o presente, muito menos para o futuro. Exatamente, isso é pura verdade. Pergunta 3. Leia 1 Coríntios 15, 9 a 19. Quais seriam as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado? Quais seriam as consequências? De modo geral, os pagãos antigos não criam na ressurreição, especialmente no mundo grego, marcado pelo dualismo entre o corpo e alma, segundo o qual, na morte, a alma se desprende do corpo e vai para onde se supõe que as almas dos mortos vão. Paulo começa em 1 Coríntios 15, 12 a 19 com uma pergunta retórica que revela sua perplexidade. Como é que alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? 1 Coríntios 15, 12. Tradução do autor. Para ele era inconcebível não crer na ressurreição, até porque havia muitas testemunhas oculares. 1 Coríntios 15, 5 a 8. Pior ainda, sem a ressurreição, a esperança deles estaria reconstruída sobre uma mentira, e eles permaneciam em seus pecados. Paulo afirma que, se não há ressurreição dos mortos, então, primeiro, Cristo não ressuscitou. Segundo, nossa pregação é vã. Terceiro, nossa fé também é vã. Quarto, somos falsas testemunhas. Quinto, nossa fé é inútil. Sexto, ainda permanecemos em nossos pecados. E, naturalmente, sétimo, os que morreram estão perdidos? Isso é verdade. Aquelas pessoas que morreram, estão lá no cemitério, que morreram em Cristo. Se Cristo não ressuscitou, como elas estariam? Estariam perdidas. E nós, que estamos vivos, permaneciam nos nossos pecados. Então, negar a ressurreição de Cristo é contradizer a sua fé. Então, a ressurreição de Cristo é real, aconteceu. Sem a ressurreição, tanto a pregação quanto a fé são vãs. O termo grego traduzido por vã, vazio, é kenos. Essa tradução é adequada, mas pouco específica. Os estudiosos discutem se kenos significa vazio por carecer de verdade. Não é verdadeiro, de resultado sem efeito, ou de propósito sem propósito, em vão. Seja como for, em um cenário sem ressurreição, a fé é descrita como matatius, fútil ou vã. 1 Coríntios 5, 15, 17. Embora matatius seja próxima de kenos, a ideia é que se Jesus não está vivo, a fé é infrutífera, um engano, porque nossos pecados não foram perdoados. 1 Coríntios 15, 17. Seríamos falsas testemunhas, enganando e sendo enganados. 1 Coríntios 15, 15. Se ao morrer a pessoa vai imediatamente para o céu ou para o inferno? Que sentido em 1 Coríntios 15? Por que a verdade bíblica do sono dos mortos é um ensino tão importante? Meu querido, a pessoa, quando morre, ela não vai para o céu. Isso é uma mentira. Tem pessoas que falam, ele morreu e está na glória. Isso é mentira.
Porque quando Lázaro morreu, se ele estivesse no céu, Jesus ia falar para ele: Lázaro, vem aqui à terra. Lázaro ia falar: não, eu não vou sair daqui do céu, não. Eu vou ficar aqui, lugar bonito, um lugar que não vê morte, não tem dor. Por que eu vou ir para a terra para sentir dor? Não. Lázaro morreu, ele foi para a sepultura. Inferno é sepultura. Ele estava na sepultura. Então, quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura, que é o inferno. Inferno, na Bíblia, é sepultura. Não é um lugar onde você fica queimando eternamente. Não, isso é uma mentira. Inferno, na Bíblia, é sepultura. A pessoa vai para o buraco e fica lá enterrado, até Jesus voltar. Então, é uma mentira quando alguém falar para você: a pessoa que morreu foi para o céu. Isso é uma mentira. A pessoa morreu, foi para a sepultura. Terça-feira, Cristo as primícias. Se Jesus não estivesse vivo, toda expectativa em relação ao futuro seria uma ilusão. 1 Coríntios 15, 12 a 19. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 20. Sua ressurreição é um evento histórico. Por isso, podemos estar certos de que todos que morreram em Cristo ressuscitarão por ocasião de sua vinda. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Também fala em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, as pessoas que morreram em Cristo vão ser ressuscitadas. Vão ressuscitar por um corpo transformado. E viverão eternamente com Cristo. Pergunta 4. Leia 1 Coríntios 15, do 20 a 23, o que significa dizer que Jesus é as primícias. O fim desta era maligna será marcada pela ressurreição corporal do que morreram em Cristo. 1 Coríntios 15, 24, Apocalipse 25 e 6. Como último Adão, Cristo entregará o reino ao Pai, devolvendo-lhe o domínio deste mundo. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Devemos entender a sujeição de Cristo a Deus. 1 Coríntios 15, 28. A luz do paralelo entre Adão e Cristo, como Adão definitivo no plano da redenção. 1 Coríntios 15, 45. Jesus se submete inteiramente à vontade do Pai, algo que o primeiro Adão não fez. Em 1 Coríntios 15, 29 a 34, Paulo retoma seu pensamento sobre a insensatez de negar a ressurreição. Ele usa a ilustração do batismo, que simboliza a união do crente com Cristo em sua morte e ressurreição. O que isso quer dizer? Que quando Cristo morreu, ele pegou todos os nossos pecados para ele. Nós fomos sepultados com Cristo. E quando nós somos sepultados, isso leva o que? O batismo. Quando você é batizado, você é sepultado. Aquela velha pessoa ficou lá, e você levanta uma nova pessoa em Cristo, que você abandonou todos os seus pecados, você se entregou a Cristo. É isso que simboliza a união do crente com Cristo, em sua morte e ressurreição. Negar a ressurreição não faz sentido, que é difícil de compreender, contudo é o que Paulo quis dizer com batismo, por causa dos mortos. 1 Coríntios 15, 29. Há várias tentativas de explicação, mas é melhor interpretar a expressão como uma referência à decisão de algumas pessoas de se batizarem, para que pudessem se reunir novamente na ressurreição com os entes queridos que já haviam falecido. Também poderia ser que a decisão de ser batizado fosse uma resposta à vida exemplar daqueles que morreram em Cristo. Nesse caso, a expressão se referia a pessoas que não eram batizadas no lugar dos mortos, mas por causa da influência de pessoas que já haviam morrido. Comentário Bíblico, Andrews, volume 4, Romanos Apocalipse, página 206. Além disso, arriscar a própria vida seria inútil se não houvesse ressurreição. Nesse cenário, seria melhor entregar-se aos prazeres desse mundo. É verdade. Se Cristo não tivesse ressuscitado,
que é melhor a gente fazer? Se entregar aos prazeres desse mundo. Reflita nas palavras de Paulo em 2 Timóteo 1,12, como ele podia ter tanta certeza em relação ao futuro e nós como podemos tê-la. Vamos ver esse texto. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em que tenho crido, estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então Paulo está falando em confiar em quem? Em Jesus. Paulo falou assim: eu sofro pelo Evangelho, mas não me envergonho. Paulo sofreu pelo Evangelho de Cristo. Paulo ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso, ele sofreu naufrágio, ele sofreu nudez, ele passou frio. Paulo sofreu por amor a Cristo. Então é isso que nos diz que nós temos que pregar o Evangelho, levar a palavra para as outras pessoas também, e não ter vergonha do Evangelho, como Paulo não tinha vergonha. Parte de quarta-feira, o corpo ressuscitado. Em 1 Coríntios 15, 35 a 39, Paulo passa a tratar ainda que, brevemente, do corpo na ressurreição. Ele abre essa sessão com duas perguntas. Como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? 1 Coríntios 15, 35. As respostas aparecem em 1 Coríntios 15, 36 a 49. Pergunta 5. Leia 1 Coríntios 15, 36 a 41. Como esse trecho responde às perguntas de 1 Coríntios 15, 35? Paulo usa 3 comparações para ajudar seus leitores a entenderem o que acontecerá na ressurreição. A primeira em 1 Coríntios 15, 36 a 38, observe que o corpo é como uma semente que precisa morrer, ou deixa de ser semente, para de modo miraculoso, tornar-se planta. A lição é clara, a ressurreição é um milagre de Deus. A segunda comparação é a analogia dos corpos. 1 Coríntios 15, 39 e 40. Destaca que neste mundo Deus deu tipos distintos de corpos, animais e seres humanos apropriados ao ambiental atual. Do mesmo modo, nosso corpo será adequado às novas circunstâncias do mundo celestial. Essa ideia prossegue com a analogia do corpo glorioso, em 1 Coríntios 15, 40 e 41, que enfatiza que a glória do corpo ressuscitado supera imensamente a do corpo anterior, marcado para a nossa condição terrena e decaída. Essa verdade também aparece em 4 contrastes entre o corpo atual e o corpo ressuscitado. O primeiro é terreno, corruptível, fraco e natural. O segundo é celestial, incorruptível, poderoso e espiritual. 1 Coríntios 15, 40 a 44. Isso não significa ausência da continuidade entre ambos. O uso do termo grego soma, corpo, tanto para o corpo sepultado quanto para o corpo ressuscitado indica continuidade. Por outro lado, os 4 contrastes acima apontam a descontinuidade. Nosso novo corpo, graças ao Senhor, não será o mesmo corpo sujeito à decadência que temos agora. Paulo não relaciona o termo espiritual a uma existência imaterial. Em outra passagem, ele explica que Jesus transformará o nosso corpo humilhado, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. Teremos corpo real, porém que não se desgasta nem se corrompe, como tudo o que conhecemos envolve a decadência, doença e morte. É difícil imaginar a vida sem essas coisas, mas é exatamente isso que nos é prometido em Cristo. Isso vai acontecer como? Na volta de Jesus. Cristo vai transformar o nosso corpo humilhado ao seu corpo glorioso, onde mais não veremos mais morte nem doença. Essa é a nossa esperança. Parte de quinta-feira. Vitória final sobre a morte. Quem vai vencer a morte? Cristo. Quando ele voltar, ele vai aniquilar a morte. Pergunta 6. Leia 1 Coríntios 15, 54 a 57. O que esse trecho nos diz a respeito da nossa vitória definitiva sobre a morte?
Paulo inicia o último parágrafo de 1 Coríntios 15 com uma afirmação integrante: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Muitos leitores usam essa declaração para dizer que Paulo defendia uma existência imaterial no céu. Contudo, o contexto aponta em outra direção, o paralelismo de 1 Coríntios 15, 50. Sugere que carne e sangue corresponde à corrupção, bem como o reino de Deus corresponde à incorrupção. Assim como em 1 Coríntios 15, 42 a 49, Paulo contrasta o corpo atual ou mesmo corpo morto com o corpo ressuscitado. O corpo sepultado é marcado por corrupção, imortalidade. O ressuscitado por incorrupção e imortalidade. 1 Coríntios 15, 50, 53 e 54. Em resumo, nosso corpo precisa passar por uma transformação radical para herdar o céu. Em termos práticos, Paulo usa a corrupção e imortalidade para se referir à nossa natureza pecaminosa. Em escritos judaicos, carne e sangue é uma expressão para a humanidade decaída. Por isso, nosso corpo deve ser transformado e purificado de toda imperfeição na volta de Cristo. Somente quando essa natureza pecaminosa for removida, 1 Coríntios 15, 54, e passarmos pela experiência da glorificação, 1 Coríntios 15, 51 a 53, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 17, se cumprirá a proclamação, tragada foi a morte pela vitória, 1 Coríntios 15, 54. Nesse momento, cantaremos esse hino ousado e desafiador. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tudo isso ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Pense nisto. Uma pessoa fecha os olhos na morte. Na sequência, a próxima experiência será a segunda vinda de Cristo, quando ele a ressuscitará, não importa quando o crente morreu. Mesmo que há milhares de anos, num momento, num abrir e fechar de olhos, voltará à vida ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pensou Jesus voltando, nós sendo transformados num corpo glorioso, onde você não vai sentir mais dor, não vai ter mais morte, e você vai viver eternamente com Cristo? Quando isso vai acontecer? Na volta de Jesus. E a volta de Jesus está próxima. Por isso que temos que estar preparados para quando Jesus voltar, nós subiremos com ele. Quem nunca lamentou como a vida passa rapidamente? Do mesmo modo, a volta de Jesus nos parecerá rápida. Talvez naquele dia pensemos: Senhor, como tua vinda foi rápida. Como essa perspectiva nos ajuda a lidar melhor com o que é, visto como demora. Então, a volta de Jesus, como eu falei, está próxima. Se preparem. Ainda a porta da graça está aberta. Se entregue a Jesus e se arrependa dos seus pecados. Então, essa foi a lição de número 8. O poder da ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!